Muitos os profissionais que atuam para identificar as operações ilícitas no Brasil, mas essa é só a primeira etapa do trabalho. Após as investigações, vem a parte operacional. É hora de recuperar o que foi desviado, de identificar os autores das fraudes e de pôr fim às atividades. E sabe quem faz isso? Depois de receber as comunicações, formular os relatórios e enviar aos órgãos responsáveis, é hora da Polícia Federal entrar em cena. As operações da PF contra a lavagem de dinheiro ganharam força mesmo em meados de 2003. Foi nessa época que houve uma reestruturação pelo governo federal que desencadeou uma onda de prisões de quadrilhas especializadas em fraudes eletrônicas, sonegação, corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo com a intensificação dessas operações, a investigação era difícil, principalmente porque boa parte do cruzamento de dados era feito manualmente. A gente recebia uma grande quantidade de dados, então a gente fazia uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Nós recebíamos caixas e mais caixas de papel, que o primeiro passo era transcrever aqueles dados para o computador e demorava anos para fazer aquilo. E pior do que isso, cada banco, por exemplo, mandava aqueles dados de uma forma diferente. Além de estar à frente do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica do Ministério da Justiça, Saad também é policial federal e participou de uma das operações que ganhou projeção nacional. Foi em 2007, com a descoberta do esquema do traficante colombiano Juan Carlos Abadia. Ele veio para o Brasil com nome falso, com passaporte falso, com uma pessoa totalmente diferente. Inclusive aqui no Brasil ele não era conhecido como Abadia, obviamente, ele era conhecido como Tonho. O apelido dele era Tonho e a identidade dele era uma identidade argentina. Então, o que ele fazia aqui no Brasil? Ele gastava o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Só que para disfarçar o gasto desses recursos, ele não comprava os bens em nome de Juan Carlos Abadia ou em nome de Tonho. Ele pegava os recursos da Colômbia, mandava para a Espanha, mandava para os Estados Unidos, mandava para Portugal. Esse dinheiro voltava para o Brasil em forma de investimento do exterior no Brasil. Então era uma empresa do exterior que queria investir no Brasil. Para conseguir prender o traficante, foram anos de muito trabalho. O colombiano foi extraditado para os Estados Unidos, um dos países onde também era procurado. Os bens, que passavam de bilhões de reais espalhados pelo mundo afora, foram a leilão. Mas muitas vezes, pela demora do processo, objetos valiosos se perdem nessa espera. Isso não é culpa da polícia, não é culpa do Ministério Público, não é culpa do Poder Judiciário. É culpa da legislação que permite uma série de recursos que acabam postergando essa decisão. Isso é um grande problema por quê? Carros que são apreendidos e outros bens que são apreendidos acabam apodrecendo em depósitos. Para o presidente da AJUF, é necessário que a repressão desse crime seja feita em equipe e que todas as instâncias e poderes trabalhem juntos no combate à lavagem de dinheiro. É preciso que isso seja bem divulgado, que as pessoas tenham consciência disso e que o Estado, aqui no Poder Judiciário, seja melhor preparado para que esses processos tenham tramitação razoavelmente rápida, para que se garantam os direitos do acusado no processo penal, mas que haja uma demonstração clara de intolerância em relação a condutas que sejam prejudiciais à sociedade como um todo. Na prática, as ações raramente tramitam de forma rápida e, em alguns casos mais complexos, o criminoso pode até morrer antes mesmo do final do processo. E aí, a União não tem como reaver o dinheiro. Vai ter extinção de punibilidade dele. O Estado vai perder a pretensão punitiva. Então, o que acontece? O Estado não vai poder puni-lo. Como ele não vai poder puni-lo, não vai existir uma condenação. Em consequência, os efeitos secundários da condenação, como é o caso do perdimento de bens, também não ocorrem. Nesse caso, os bens continuam com os herdeiros. E por quê? Por que ele vai ter extinção da punibilidade? Porque a pena não pode passar da pessoa do condenado, como reza o artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Mas há uma exceção. Esses bens, apesar de estarem
com os herdeiros, porque o Estado perdeu a pretensão punitiva, pode ser que esse agente responda por reparação de dano ou em qualquer outra esfera que não a penal. Aí sim consegue adentrar o patrimônio dos herdeiros, mas sim, assim, entrando no patrimônio dos herdeiros, mas até o limite da herança deles.